Bom dia, meus irmãos, Mais uma semana se iniciando e eu tendo o privilégio de poder passar com os irmãos, Meditando na palavra do Senhor. E essa semana eu queria que pudéssemos, refletir durante esses dias sobre um tema que eu diria assim que temos que pensar mais, se a gente de fato está pensando, que é sobre a questão da volta do Senhor Jesus. Jesus nos prometeu que voltaria para nos buscar, e então também estabeleceu o seu reino físico, e a gente pensa muito pouco nisso, e quando a gente pensa, parece que é um negócio lá no futuro, uma expectativa futura, que só vai ter implicações lá no futuro, mas é de fato uma expectativa futura, mas que traz efeitos, resultados para o nosso tempo presente, para o momento que estamos vivendo agora. E aí então eu queria que pudéssemos durante essa semana, esses próximos 6 dias, pensar a respeito desse tema. E hoje, o primeiro texto que eu queria compartilhar com os irmãos está em Atos 1, eu vou ler a partir do versículo 6. Jesus tinha dito para que eles permanecessem ali em Jerusalém, que daqui a alguns dias então viria o Espírito Santo sobre eles. E então no versículo 6 eles perguntam, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e a nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Quando a gente pensa no primeiro capítulo de Atos, sobretudo, um dos primeiros versículos que vem à nossa mente é o versículo 8, mas vocês receberão mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, Então serão minhas testemunhas. Esse versículo é o primeiro que vem à mente, e muitas vezes acaba roubando, não roubando, ele de fato é importante, mas tira o nosso enfoque, quando a gente se foca somente nele, de todos os detalhes que tem à sua volta. Não é à toa que quando nós olhamos, por exemplo, aqui no nosso canal no YouTube, você pode acompanhar a série de Atos que estamos estudando na Escola Bíblica, aos domingos de manhã, nós temos 5 ou 6 vídeos se referindo apenas ao primeiro capítulo de Atos. Nesse parágrafo aqui, então, que nós estamos vendo de Atos, nós vemos Jesus ressurreto, passou ali então 40 dias com os seus discípulos, passou algumas instruções, então para os seus discípulos, logo após então ter realizado a sua obra morte, ressurreição, e então inaugurar, aí então o seu reino, e ainda assim os discípulos, mesmo com Jesus ressurreto, passando tempo com eles, ensinando eles, passando instrução para eles, parece que eles estão ainda presos à questão da restauração de Israel, ao reino temporal, físico, terreno de Cristo. Não é um problema eles terem essa expectativa, e na verdade é até justa e de se ansiar, esperar. Mas a grande questão que Jesus levanta aqui é que não interessa o quando. O quando Jesus vai fazer isso, isso compete somente a Deus. Mas que o que cabe aos discípulos de Cristo é que quando então eles recebessem, eles aguardando em Jerusalém, recebessem o Espírito Santo, o Espírito Santo então os capacitaria a realizar, a proclamação do Evangelho do Reino, sobre toda a terra. Eles então recebem essa instrução, Jesus sobe aos céus e eles ficam olhando até Jesus sumir, desaparecer por entre as nuvens,
E eles ficam olhando, eles ficam olhando, eles ficam olhando, até que então surgem dois anjos e basicamente parece que o que os anjos falam é: e aí? Né? Até quando vai ficar à toa olhando? Né? Vão obedecer? Né? Jesus, né, ele foi, né, mas da mesma forma como ele foi, ele vai voltar. Né? E aqui a gente aprende duas liçõezinhas que eu queria compartilhar com os irmãos. Que a primeira é que, de fato, nós devemos aguardar, nós devemos esperar, ansiar pelo retorno de Cristo. Mas a segunda liçãozinha é que o fato de nós esperarmos o retorno de Cristo não significa que nós ficaremos inertes, parados, né, inativos. Mas nós temos uma ordem para esperar, mas também de agir, né? E então compartilhar as boas novas de salvação para as pessoas que estão à nossa volta. Então, enquanto nós esperamos, né, o retorno de Cristo, né, nós então vamos convidando as pessoas à nossa volta para então fazendo parte desse reino, né, e adorar também o Rei dos Reis, né, o Rei desse reino, o Rei Senhor Jesus Cristo. Como diz, né, pensamos pouco. Quando pensamos lá longe. Como se tivesse efeitos só para lá. Mas o que acontece? De fato, devemos esperar, mas a nossa espera é uma espera ativa, né? E a atividade envolve a proclamação, anunciar que Jesus vai voltar, né? Que Jesus vive, que Jesus vai voltar. Espero que essa semana seja uma semana muito abençoadora na sua vida, né? Começar pelo dia de hoje, né? Sempre lembrando que Jesus pode voltar a qualquer momento, né? E isso muda a forma como eu vivo o meu dia de hoje. Deus te abençoe, meu irmão.